Começa agora o AfincoCast, o podcast onde empresários transformam números em decisões e estratégia. E o nosso tema de hoje, sociedade empresarial, o que ninguém te conta antes de abrir uma empresa. Eu sou o Sirlei Costa, sócio da empresa Afinco Contabilidade e trabalhamos muito com o setor de saúde. Nossa base de clientes são empresários do ramo de saúde. Eu sou o Jucimei Costa, advogado e contador, diretor jurídico da empresa Afinco Contabilidade. Vamos falar com você hoje sobre estratégias e como ter segurança jurídica nos atos societários. E para falar sobre isso com a gente, estamos aqui com o médico e o doutor Adir, sócio e CEO da empresa Otorrino Brasília. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, AfincoCast. Queremos que seja um momento onde nós possamos levar informações de negócios e como que podemos ajudar os empresários aí a ter melhores noções de como resolver um contrato social, como entender um contrato. Então, fique à vontade, doutor, nos conte quem é você, fale sobre a sua empresa. Primeiramente, eu quero agradecer ao Jucimei, ao Sirlei, à própria Afinco, né, pelo convite. A gente é parceiro já há muito tempo, né? Meu nome é Adir Boatem, eu sou médico otorrino e trabalho na Clínica Otorrino Brasília, que é a clínica mais tradicional e mais antiga de Brasília, né? A Otorrino Brasília, ela foi fundada em 1974. É bem mais antiga até do que eu, mais né? velha do que eu. Mais velha do que a gente. Vai fazer 52 anos agora em maio, né? E eu estou no cargo de CEO do grupo já faz mais ou menos uns 10 anos, né? Eu entrei em 2005 como médico, como sócio em 2006 e depois comecei a pegar mais essa parte da gestão e comecei a transformar um pouco uma clínica que era uma associação de médicos, né, de pequenos médicos, como fossem pequenos consultórios, em uma empresa, né? Até o nome da clínica era Sociedade Brasiliense de Otorrinolaringologia e Endoscopia Peroral. Até isso eu falei, não, tem que ter uma marca, um nome. Então tive a ideia do nome Otorrino Brasília. E desde então a gente só está expandindo. Saiu de um consultório pequeno na 914 Sul, no edifício Porto Alegre, que era um prédio mais antigo. Fomos para o edifício Vítreo e já abrimos a nossa primeira filial, que é no Sudoeste, e estamos com esse planejamento de sempre de expansão. Que legal. Os erros mais comuns em uma sociedade. Qual o maior erro que você vê hoje nas sociedades, doutor? O principal é que o médico, ele não se vê como empresário. Ele se vê ali só como médico, como aquele prestador de serviço da área fim. Ele não se vê como empresa. Verdade. Isso eu percebo conversando com vários amigos. E se você não tem essa visão empresarial de gestão, vendo que você tem ali um CNPJ e não um CPF, a tendência é você não conseguir ter um controle contábil da sua empresa e não crescer, né? Então eu acho que, para mim, o principal erro é o médico hoje em dia ter essa confusão entre seu CPF e seu CNPJ. Unir tudo como se fosse uma coisa só. Não usar o seu consultório, a sua clínica, como uma empresa assim, em si. E você acha que hoje os empresários médicos que têm sua clínica, sua atividade empresarial, eles têm esse cuidado na hora de pensar os instrumentos societários da empresa, contrato social, a elaboração de um contrato social bem feito, outros instrumentos jurídicos societários, como, por exemplo, um acordo de sócios, elaboração de atas. Eu vejo que vocês têm esse cuidado na Otorrino Brasília, de fazer as reuniões de sócios, elaborar atas. Na sua visão como CEO da Otorrino Brasília, acha que isso tem muita importância? O que você diria para nós? Ótima pergunta, Jucimei. E assim, é de fundamental importância. Eu acho que tudo numa empresa tem que ser documentado e tem que ser muito bem feito todos os contratos.
eu acho que a questão dos contratos são super importantes. Então, um CNPJ bem desenhado, com cláusulas muito bem escritas, pensando no futuro, pensando nas intercorrências até, né? Um bom acordo de sócios faz toda a diferença. E, como você me perguntou, se isso é comum entre os colegas médicos, não. Eu percebo que isso não ocorre na grande maioria das vezes, né? Eu tenho colegas de outras clínicas, né? E eu percebo que o amadorismo faz com que ocorra muitos erros. E eu mesmo já cometi muitos erros no começo, né? Logo quando eu entrei nessa parte de gestão, eu não tinha essa visão e via que eu me atolava nessas questões, né? Foi quando eu quis me juntar com pessoas boas. A gente tem uma parceria grande com a Afinco há muitos anos já, né? E estudar mais sobre isso, né? E com isso a gente consegue ter um movimento mais preciso em todas as nossas decisões, né? Tanto quanto médico como sócio mesmo da empresa. Isso é importante porque, assim, um contrato social, a gente tem que ter todo esse cuidado. Por mais que você tenha um contrato simples, algumas cláusulas são indispensáveis, como quem vai administrar, quem vai assinar pela empresa, né? Se vai sair um sócio, como que a gente vai trabalhar essa saída desse sócio? Ninguém é obrigado a se manter contratado com ninguém, a pessoa simplesmente pode chegar e falar, não, quero sair da sociedade, e como que eu vou apurar os haveres dessa pessoa que vai sair? Está previsto no contrato? Não está previsto no contrato? Está previsto, mas é uma previsão bem simples, né? E a gente vê empresas passar por dificuldades, inclusive dificuldades financeiras. Eu estou dizendo saída de sócio, mas existem várias outras formas de um sócio deixar na sociedade, por falecimento, por exclusão. Então, por briga. Então, ou isso tem que estar previsto no contrato social e, como você disse muito bem, num bom acordo de sócio, que é um documento complementar ao contrato social. Importante deixar claro, para você que está nos assistindo, que o contrato social é o instrumento jurídico da vida à sociedade. Ele vai regular ali algumas ações entre os sócios e tal, ele dá a vida à sociedade, ele pode ser alterado sempre que a sociedade assim deliberar. O acordo de sócio é um documento, um elemento entre as partes. Ele pode ser público ou não, pode ser publicizado ou não. Se quiser levar a registro na junta comercial como documento de interesse da empresa, a sociedade pode fazê-lo. Se não, pode ficar um documento só mesmo privado entre as partes. Mas um contrato social bem elaborado, ele pode evitar várias discussões futuras. E nós, pela vasta experiência que temos, né, Sirley? Verdade. Lidando no dia a dia, a gente já viu várias empresas, infelizmente na área de saúde, que é o nosso maior segmento de clientes, justamente por causa disso, não tem um documento bem elaborado. E hoje nós temos uma falha, né? Porque quando você fala do tamanho e importância do contrato, aí você vai abrir uma empresa. Você pega o documento, vai registrar o primeiro contrato social da empresa. Você vai lá no site um documento padrão. Aí tem um documento padrão. É um contrato padrão da junta comercial. E a junta me traz um documento padrão, onde você não tem opção de ajustar as cláusulas. Tudo bem, você pode até adicionar cláusulas ao contrato padrão. Pode até adicionar. Mas, ainda assim, ele não se torna um documento da forma que talvez a sociedade queira. Conforme foi deliberado. Você está restrito, né? Você está restrito àquele padrão que eles estão ali. Depois você tem que partir por uma primeira alteração para poder fazer aqueles ajustes. São os absurdos que não... Onde a gente registra já não leva a sério. Não, mas traz eu até entendo a ideia da Redsim na época de ter o contrato padrão, que era um facilitador para agilizar o processo de abertura de uma empresa. Mas ao agilizar o processo de abertura, você acaba deixando um pouco algumas regras de segurança. É porque o contrato padrão da junta comercial, ele é muito engessado. Então, ele é tão engessado que, assim, você não consegue botar quase nada ali a mais. Claro que o Sirley vai poder até explicar mais isso do que eu. Mas aí, já obriga você a fazer logo uma primeira alteração contratual, né? Para botar as cláusulas mais importantes que a gente... E tem que ser urgente, porque você não pode ficar deixando muito tempo, porque sociedade...
a gente não sabe, né? Em questão de um dia, uma semana, um mês, pode acontecer muita coisa. Jusimei, mas tem um item importante, que inclusive estamos passando dessa dor agora, que é uma cláusula importante constar e de que forma que ela pode aparecer no contrato quando tratamos de distribuição de dividendos. Distribuição de dividendos é uma cláusula obrigatória no contrato, ela tem que constar de qualquer contrato de sociedade, deve constar também do acordo de sócios. A distribuição de dividendos, porque a empresa, quando ela apura lucros, o lucro fica retido. E aí tem uma questão que é de extrema importância, que poucas empresas, doutor Adi, observam. Né? A sociedade ela deve deliberar sobre o lucro apurado. Aquele lucro apurado, como que a sociedade vai trabalhar? Ele vai ser usado para reinvestimento na própria sociedade? Vai ficar como fundo, né, como reserva estatutária, se previsto no contrato? Porque o contrato social ele pode criar reserva tá, de lucros. Ou ele vai transformar aquilo em dividendos e pagar aos sócios. Falando aqui de uma sociedade limitada. Tá? E o contrato ele tem que ter a previsão, porque numa sociedade limitada, parte do pressuposto que os dividendos são pagos com base na proporção nas cotas de capital social. Então, se eu tenho 40%, significa que eu vou receber 40% dos lucros. Mas eu posso fazer distribuição desproporcional do lucro, desde que previsto no contrato, por isso muito bem colocado, Sr. Lê, essa sua ideia, porque isso tem que estar disposto no contrato, tá? E não é só isso. O que tem acontecido? Não é simplesmente estar previsto no contrato social e vamos fazer as distribuições de dividendos de forma desproporcional. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em empresas médicas, porque a gente sabe que a Receita Federal pode entender aquilo como uma remuneração pelo trabalho e não pelo investimento como sócio. E desconsiderar um pagamento de dividendos como trabalho assalariado e cobrar imposto de renda sobre aquilo. Então, a importância da ata, deliberar sobre o lucro, aprovar a distribuição dos dividendos de forma desproporcional e justificar por que está sendo feito daquela forma. Por que o ADI vai receber na Otorrino Brasília lucros maiores do que o Dr. João, por exemplo. Tá? Então, isso dá segurança jurídica para uma autuação ou uma malha fiscal da pessoa jurídica, vamos assim dizer, por parte da Receita Federal. Então, a gente se depara muito com isso. Então, essa cláusula de distribuição de lucros ou dividendos de forma desproporcional, ela tem que estar prevista no contrato social, muito bem elaborada e ancorada por atas de reunião de sócios deliberando sobre aquilo. E hoje, você vê muitos contratos que isso não está lá bem claro, né? E a dor está batendo na nossa porta e isso não está bem claro lá nos contratos. Porque a pessoa só vai sentir de fato a dor quando vem uma malha, uma coisa. Não pensa na prevenção, né, doutor? A gente tem que sempre se prevenir, principalmente hoje em dia. A Receita Federal está cada vez mais aprimorando, né, com inteligências artificiais hoje, cruzando todos os dados. A eficiência deles está. A eficiência está cada vez maior. Então, quanto mais probo, quanto mais na linha você fizer as coisas, você fazendo ter isso eu vejo várias contratos sociais sem a questão do lucros desproporcionais às cotas, né? E no meio médico é muito difícil os médicos terem um lucro iguais. Então, geralmente é desproporcionais, né? Então, isso tem que estar. A questão das atas, todas as reuniões trimestrais, você escrever a ata, mandar todos os sócios assinarem. Todas essas questões são muito importantes. O grande problema é que o médico só pensa como médico, ele quer saber só do paciente, entendeu? Às vezes eu vou conversar com um colega e falo assim, cara, me mostra teu DRE. Eles não sabiam o que é DRE, né? Então, eu quero até que o Cirlei explique o que é um DRE para todos nós aqui, né? Porque, assim, é a coisa mais básica de qualquer empresa. E, assim, colegas que são administradoras de outras clínicas não sabem o básico do básico. Então, eu acho que é fundamental, viu, Jusimei, essa questão desse podcast aqui, porque essas coisas são muito importantes de ser passadas
para os outros colegas, sabe? Legal, então ajustando aqui o que é um DRE, onde a empresa identifica as suas receitas, o quanto que está pagando para o primeiro sócio do teu negócio, que é o governo, e aí quanto que vai te sobrar para pagar os custos variáveis. O que são esses custos variáveis do negócio? É tudo aquilo que altera conforme o aumento ou redução das despesas. No caso do ramo de saúde, esse valor dos médicos, ele é lançado exatamente nesse custo variável ali, como o repasse deles mensalmente. E lá na parte dos lançamentos do balanço, ele entra como pagamento de dividendos. E aí depois me sobra um montante que é margem de contribuição, e essa margem paga as minhas despesas fixas do negócio. Ou seja, aquilo que faz a empresa acontecer se você não vender nada. Essas despesas fixas é o que leva o empresário a ter muito cuidado com elas, porque se você não vender nada, elas vão existir a cada 30 dias. De qualquer forma. Isso é extremamente perigoso para a gestão de qualquer negócio, certo? E a pandemia mostrou isso para muitas empresas, hein? Uhum. Exatamente. A pandemia mostrou várias empresas que não tinham, por exemplo, capital de giro, que você tem que ter pelo menos para arcar com suas despesas fixas por 6 meses. Exatamente. Senão, você pode ter um sério problema lá na frente. Então, isso aí fica como um alerta importantíssimo que você trouxe. E através disso, você identifica o lucro. Identificado esse lucro final da empresa, esse já é um lucro líquido do negócio. No setor de saúde, é muito normal que, como você bem colocou, né, doutor? O médico, ele abre a empresa para ter um local para trabalhar, gerar a receita, e até porque quem contrata também é obrigatório que tenha esse CNPJ, não se contrata mais como pessoa física, né? Uhum. E então, através disso, gera-se um lucro. E esse lucro você vai tomar as decisões. Se você vai transformar ele em reservas para capital, para pagamento de sócios no futuro, ou se você vai dividir ele para os sócios detentores das suas cotas, de que forma que vai ser feito. Isso precisa estar descrito no contrato, conforme o CIMEI colocou. Mas quais são as cláusulas que são importantes constar num contrato e que não deve deixar de existir de jeito nenhum, que pode evitar ali dores de cabeça entre sócios, que pode também resolver e deixar uma saída de um novo sócio ou até mesmo uma separação, uma herança? Quais são as cláusulas que precisa constar ali? Bom, primeiramente, quando você vai constituir uma sociedade, geralmente você constitui uma sociedade com uma pessoa que você não conhece. Pode ser familiares às vezes, mas às vezes pode ser pessoa que você não conhece. E, por exemplo, eu estava hoje fazendo uma leitura de uma situação que aconteceu, que foi até interessante para trazer uma resposta nisso que você está perguntando. Um dos sócios, eram 2 sócios, e um se separou. Né? Separou da esposa. Separou da esposa. E o que acontece? Ele era casado num regime de comunhão parcial de bens e a empresa foi constituída na constância do casamento. As cotas é o quê? Patrimônio. Entra, então, na partilha. Ok? Até se resolver toda a situação, ficou decidido em juízo que a esposa do sócio, ela não era sócia na empresa. Para ficar claro. Que a esposa do sócio, do qual ela estava se separando, né, teria direito a receber parte dos dividendos do ex-marido. Aí a pergunta que a colega fez foi: se eu vou montar uma sociedade com você, eu tenho que saber o seu regime de bens de casamento para saber se isso não vai impactar depois lá na frente no nosso negócio. Então, assim, de cláusulas obrigatórias, a gente tem que pensar como que vai acontecer. Mas uma cláusula dessa, Jusimir, só aconteceu porque não estava bem, é o que tu vai falar agora, não estava bem descrito. Bem amarrado. Bem amarrado no contrato social e no acordo de sócios. Exatamente. Porque se estiver bem amarrado, isso não vai acontecer. Claro que vai apurar os haveres lá e ele vai ter que pagar os 50% ali para a esposa, mas não atrapalha a dinâmica da sua empresa. Não atrapalha o movimento dela, se tiver bem escrito ali, bem redigido, as cláusulas que agora tu vai explicar para a gente. Perfeitamente, doutor. E é isso. Se você tem que ter previsão de se vai haver saída do sócio
você tem que pensar de todas as formas que pode acontecer a saída de um sócio da sua sociedade. Você tem que pensar em cláusulas de não concorrência. Você tem que pensar, por exemplo, você tem uma proposta para a venda da sua empresa, e não só no contrato social, no acordo de sócios, que é um documento de suma importância e que tem que andar junto do contrato social. Por exemplo, você tem um sócio minoritário e aparece uma proposta muito boa para compra da sua empresa, aquele sócio exerceu o direito de vender também a parte dele. Ou você de exigir que ele venda também a parte dele no negócio, né? Do direito de retirada. Como que eu vou regular o direito de retirada de uma sociedade? Porque toda pessoa pode ser retirada da sociedade. Não tem como impedir que essa pessoa se retire, né? A não concorrência, e é comum. Às vezes você tem um negócio, tem um grupo empresarial, e de repente você pega todo um know-how que você desenvolveu dentro daquela empresa e abre uma segunda empresa por trás, concorrendo com a sua própria empresa. Isso é perigoso. Você pode levar, inclusive, aquela operação a acabar com a concorrência desleal que você está criando com o know-how que você tirou ali de dentro. Então, isso tem que estar previsto no contrato. Não pode, claro, você não pode proibir as pessoas de trabalharem, mas você pode limitar como que isso vai acontecer. Existem regras para isso, né? De tempo, regra de local, por exemplo, Brasil, Centro-Oeste, Brasília. Nós já fizemos trabalho para clientes de elaboração de acordo de sócios, onde na cláusula de não concorrência ficou estabelecido que as pessoas não poderiam abrir, após 3 anos deixados a sociedade, outra na região de Brasília, especificamente. Poderia abrir Ceilândia, Taguatinga, mas não na região de Brasília. Tudo que abrange a região administrativa de Brasília. Então, isso são cláusulas que tem que se tomar muito cuidado e tem que estar muito claro. E aí, quando você fala, então, o doutor trouxe também sobre acordo de sócio, eu imagino que a sua empresa já tem um acordo de sócio, né, doutor? Mas não é muito normal esse acordo de sócio nas empresas. Né? Não é. Não é. E o que leva, quando que isso é necessário, termos um acordo de sócio? Sempre. Toda empresa, toda sociedade deveria pensar em ter um acordo de sócio. Se as pessoas soubessem, se os sócios de uma empresa soubessem da importância desse documento, porque o acordo de sócio, ele trabalha o quê? Ele visa a parte de governança, como que vai se dar a governança daquela sociedade. Ela tem a previsão financeira. Lembra que a gente falou sobre a questão de lucros? No acordo de sócio pode ficar estabelecido, vai ter reserva, não vai ter reserva, para que vai ser utilizada essa reserva, onde pode se usar esse dinheiro em aplicação, a parte de sucessão, como que vai acontecer, né? Então, por exemplo, tem empresas, principalmente empresas na área de saúde, ou até mesmo de gestão financeira, como nós, contabilidade, que tem previsão, o herdeiro pode entrar na sociedade? A regra geral é que não. A regra geral é que não. Mas está previsto no contrato? Se não está, olha aí um elemento para ter uma briga. Tem que estar tudo muito claro. Tem que estar tudo muito claro. A questão da sucessão também é super importante, né? Porque, por exemplo, no caso de um falecimento, alguma coisa, está escrito que os herdeiros não têm a entrada automática. Isso aí é muito importante, deixar bem claro, né, também. Exato. O herdeiro não tem direito a entrar automaticamente na sociedade. Isso não quer dizer que ele vai ter qualquer tipo de prejuízo, não é isso? Zero. Tá? Aí entra o que o doutor disse muito bem, a apuração dos haveres. E aqui entra um outro ponto que é delicadíssimo, não só do ponto de vista societário, mas do ponto de vista financeiro, tá? Porque a apuração de haveres, a lei diz o quê? Se o contrato e o acordo de sócios é silente em relação a isso, aplique-se a lei. E a lei diz que é balanço de determinação. Inclusive, o STJ tem firmado o entendimento nesse sentido, de que se o legislador preferiu que fosse balanço de determinação, ao invés, por exemplo, de fluxo de caixa descontado, tá? É porque aquilo seria o melhor para a empresa. Mas será se é o melhor para a sociedade? É isso que a sociedade quer? Que seja balanço de determinação? O que é o balanço de determinação? Vamos verificar ativo, passivo, quanto que a empresa deve, o que ela tem, né? O que não tem, o que vale a empresa naquele momento. O fluxo de caixa descontado a gente eleva lá para frente, calcula, inclusive, projeções de lucros futuros e antecipa isso para ver quanto que a empresa vai valer.
Estou correto, Sirley? No fluxo de caixa descontado, você vai fazer uma análise, inclusive, de mercado, né? Exato. Então, você pega o histórico da empresa, leva isso ao valor futuro, estuda-se a realidade do momento, né? O momento atual que nós estamos, por exemplo, isso dá impacto, isso muda daqui a um ano, dá outro impacto. Por isso, levar a futuro e trazer a valor presente. Com as taxas de juros aplicadas, com todas as... Mas aí é onde reside a discussão, porque o que no mundo jurídico muito se debate? Eu estou antecipando um lucro que eu nem sei se vai acontecer lá na frente. E então eu posso tornar um valor daquela empresa, às vezes, para quem vai ficar na sociedade, né, caro. E aí vem outro ponto fundamental quando a gente vem Mas é importante, deixando claro, que a sociedade tem que deliberar e dizer: a apuração de haveres ocorrerá por fluxo de caixa descontado. Pronto. Porque a legislação diz que se está previsto no contrato, é a vontade das partes. Se não tiver nenhum tipo de nulidade a ser discutido ali, é o que vai ser aplicado. Tá? Mas isso no contrato social ou no acordo de sócio? Ou nos dois. Nos dois. E aí, voltando, entra um outro ponto que eu estava dizendo, que é o financeiro. O contrato e o acordo de sócio é silente. Tá, apurou-se os haveres. A forma de pagamento. Exatamente. Como que eu vou pagar? Apurou os haveres, 1.500.000. O contrato é silente, o acordo de sócio é silente. Exatamente. A lei diz que tem que pagar em 90 dias. Não são todas as empresas que têm capital. E aí, você não tem 1,5 milhão para poder pagar os haveres, vai ter que levantar isso no mercado, a juros às vezes altíssimo, para poder honrar com aquele pagamento. O ideal não. Tem que estar no contrato e no acordo. Apurados os haveres, a primeira será pago em 60 parcelas, sendo que a primeira com 45 dias, com correções mensais. Aí você pode estipular que seja IPCA, IGPM, que você vai aplicar a correção das parcelas vincendas pela inflação passada, enfim. Tudo isso tem que estar previsto nos documentos societários da sociedade. É isso que vai garantir, inclusive, saúde financeira. É assim, infelizmente eu vivi isso na pele. Na minha, Vocês têm acordo de sócio na empresa, doutor? Temos um acordo de sócios e teve um falecimento de um sócio e o importante está tudo muito bem escrito na razão social, porque até para você depois fazer alterações contratuais, como nas alterações contratuais precisa de assinaturas de todos os sócios, se você não tem isso numa cláusula, em caso de falecimento, a empresa vai agir de tal forma, você não consegue nem tirar aquele sócio da razão social e não consegue fazer outras alterações contratuais. Aí você precisa botar alguma cláusula, botar um sócio ou retirar algum outro sócio e dificulta muito. Exato. Então são coisas que você não pensa na hora de fazer uma razão social e um acordo de sócios, e que quando acontece o problema, você fica com aquilo: poxa, por que eu não agi daquela forma, né? Exato. Mas o que leva as empresas a não fazer um acordo de sócio? Desconhecimento, por vezes, investimento, achar que é um documento desnecessário, que eu não vou investir X reais para poder contratar uma assessoria, para poder elaborar um documento para você, tá? Não querer contratar uma assessoria para te acompanhar numa reunião de deliberação de sócio, uma reunião, uma assembleia de sócios, por exemplo. Então, se é desconhecimento, né, nos procure, que nós podemos auxiliar você totalmente, esclarecendo e elaborando juntamente com você o seu acordo de sócio. Mas, às vezes, por desconhecimento e por não querer investir um valor para aquilo, para aquela assessoria. E também não ter passado por essa Ou mesma dor, por não ter né? passado por essa dor, por esse dissabor de ter que ter uma saída. Porque aqui, até aproveitando o gancho para falar, também da questão de exclusão de sócio da sociedade, né? Que é uma outra coisa que acontece, que pode acontecer no mundo empresarial. É claro que ninguém vai sair excluindo da sociedade um sócio do nada. Tem que ter uma justa causa para isso. Alguma coisa grave. Grave, né? E de preferência, e previsto no acordo de sócio, quais são as faltas graves que a sociedade considera, sem limitar outras que podem acontecer, mas
que a sociedade considera como grave, dado o direito de defesa, ampla defesa, contraditório para o sócio que está sendo excluído, mas, mais uma vez, entra a questão de apuração de haveres e forma de pagamento, porque o sócio excluído ele tem que receber os haveres dele dentro da sociedade, independente se ele está sendo excluído ou não. Então, também é mais um elemento que prova da necessidade e de quão importante é esse documento, acordo de sócio. E quando trata dos herdeiros, como é que a gente, independente, eu não tenho um acordo de sócio agora, eu quero resolver, aconteceu algo, como é que eu vou resolver com esses herdeiros? Na maioria das vezes, né, eu já vi uma decisão judicial, até de uma sociedade médica, que aconteceu, não faz muito tempo, não é recente, mas também não faz muito tempo, aqui em Brasília. E lendo a sentença, eu achei até interessante, porque lá o instrumento societário ele era falho nesse sentido, tá? Em que o juiz disse na sentença que não era inteligente a entrada do herdeiro na sociedade, porque, primeiro, ele não tinha formação médica. Segundo, poderia gerar desgaste com os outros sócios, porque você não é obrigado a ser sócio de ninguém. Eu não quero. O seu sócio é sócio do ADIP porque ele enxerga nele um valor para a sociedade. Eu estou indo em Brasília, mas ele pode não querer que eu seja sócio dele. Então, não é inteligente que o herdeiro entre na sociedade. Isso vai se resolver, infelizmente, sem essas previsões, muitas das vezes na justiça. E aí é onde entra custo, porque você vai ter que contratar uma assessoria jurídica para poder resolver, leva tempo, leva desgaste, né? Sendo que se tivesse tudo previsto, como foi o caso do Otorrino Brasília, por exemplo, que todas as cláusulas prevendo não entra herdeiro, vai apurar os haveres, serão pagos dessas formas e está tudo resolvido. Legal, muito bom. O que o empresário deveria fazer antes de abrir uma sociedade? O que você pode nos dizer? Aquele tipo na medicina, eu acho que na contabilidade e no direito, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, por aí. Então, como que a gente vai fazer para prevenir essas coisas, Josimir? Procurar uma assessoria de gestão empresarial, de contabilidade jurídica, como nós na Finco Contabilidade, para você entender como que é o passo a passo para se constituir uma sociedade, quais são os elementos necessários, quais são as dificuldades que você vai enfrentar lá na frente com o seu sócio, entender que sociedade é como um casamento, que o casamento é uma sociedade. É uma sociedade. Tá? Que é uma sociedade e que vocês vão ter desentendimentos, as pessoas precisam conhecer isso, precisam entender isso antes de abrir uma empresa. E que nem tudo são flores. E entendendo tudo isso, colocar em prática, planejar e colocar em prática. Então, não é que abrir empresa seja algo ruim, não é isso. Empreender é, sim, bom. Agora, tem que empreender com sabedoria e com estratégia e com assessoria inteligente. Legal ouvir de você que empreender é algo bom. Mas as empresas já estão com seus contratos abertos, já trabalhando, e na maioria das vezes eu não olho mais, eu abro constituo essa empresa, tá, nunca mais certo. Eu volto nesse contrato, tá tudo certo. E aí, qual que é a dica que nós podemos dar para esse pessoal a título de o que fazer com esses contratos agora? Inclusive, a reforma tributária vem trazendo muitas coisas que está envolvendo a parte dos contratos e que estamos vendo que muita gente ainda não está fazendo nada sobre isso, né? A reforma tributária do consumo, nós tivemos a reforma tributária da renda agora, da pessoa física, pelo menos parte dela, e que atingiu em cheio essa questão dos dividendos a serem pagos aos sócios, né? Mas o empresário ele precisa rever seus instrumentos societários, tá? Analisar, ver o que pode ser modificado, o que não pode, faça a reunião de sócios, se tiver até 10 sócios, acima, faça a assembleia de sócios. Outra coisa importante que tem que tá previsto no documento, a forma que vai acontecer a reunião. Existem aquelas já previstas em lei que obrigatoriamente tem que acontecer, por exemplo, para a prestação de contas, para a deliberação das contas do exercício anterior, que nós sabemos que pouquíssimos empresários fazem, que é a reunião para a aprovação daquelas contas. Então, a forma de convocação dessas reuniões, enfim. Então, eu oriento, Sirley, que os empresários busquem rever seus instrumentos, procurem sentar conosco
que nós podemos ajudá-los a rever todos os seus instrumentos societários e ajustar aquilo que seja necessário. Que legal. Muito bem, o tempo passa rápido, ó. E aí você veja que nós já estamos falando aqui há um tempo e tem muito assunto, Muitos essa parte de contrato, isso é muito sério. Não é todo mundo que leva isso a sério mesmo. Nós vivemos isso na realidade, né? No nosso dia a dia a gente vê isso acontecendo lá dentro da empresa. E uma das coisas que a gente sente muito é o empresário não buscar, né? Não buscar querer saber um pouco mais sobre isso. Por que o meu contrato está assim, ele deveria talvez ser diferente, agora com a reforma, o que eu devo ajustar no meu contrato, ou tal, meu contrato. E aí nós temos um viés também interessante que muitos empresários buscam também querer colocar o acordo de sócios todo dentro do contrato social, né? Não é necessário. Até como eu disse no começo do nosso Afinco Cast, são instrumentos jurídicos diferentes, com finalidades diferentes. Enquanto o contrato social é público, obrigatoriamente um documento público, porque ele tem que ser levado a arquivamento na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas, se for empresas, sociedades simples, por exemplo, o acordo de sócios é um documento privado, particular. Ele não precisa ser publicizado, a não ser que os sócios assim o queiram. Mas e tem elementos, e tem coisas discutidas dentro do acordo de sócios que não faz sentido trazer para dentro de um documento público, por exemplo. Como o contrato social, né? Como contrato social. Aqui a gente está focando basicamente em sociedade limitada. Por isso, falando só do contrato social, porque se estivesse falando de SA, seria um estatuto, mas focando nas sociedades limitadas, que a maioria das empresas do Brasil é uma grande maioria. Então, não há essa necessidade de pegar o que tem num acordo de sócio e jogar para dentro do contrato social. Né? Então, deixa no contrato social aqueles elementos que são obrigatórios, mas com segurança, quando a gente fala de apuração de haveres, exclusão, não concorrência, administração, gestão, tudo isso pode estar dentro do contrato social. Não há problema nenhum em publicizar isso. Pode estar dentro do contrato social. Certo. Tá? Mas o resto trata num acordo de sócio. Até porque são cláusulas mais sensíveis, né? Então não precisa publicitar isso, né? Pode ficar numa forma privada entre os sócios da empresa mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Legal. Que dica final vocês têm aí para o nosso público que vão nos ver, nos ouvir, a título de contratos, acordo, algum exemplo de realidade que vocês já tenham vivido? O que nós podemos trazer agora para o nosso público agora? Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez, né, a vocês aqui, a Afinco. A gente, como eu falei, já somos parceiros há algum tempo. E eu sempre também falo com alguns colegas que geralmente perguntam, né, fazem perguntas para mim sobre gestão e tudo. E sobre a contabilidade, eu sempre falo, tente sempre buscar uma empresa de contabilidade que seja do ramo, que seja especialista em saúde. Não busque startups que estão surgindo muito agora, genéricas, porque na área de saúde tem muitos detalhes. Peculiaridades, né? Tem a questão da vigilância sanitária, que pega, geralmente, tem clínicas que passam anos sem conseguir atualizar a licença. Então, sempre buscar uma empresa mais do ramo mesmo, como vocês da Afinco, que é mais de 90% das empresas de vocês, é da área de saúde, né? Outra coisa, lidar sempre em separado, tua pessoa física da tua pessoa jurídica. Nunca fazer esse balaio de gato que muitos empresários fazem. Pagam conta da pessoa física na jurídica, aquela confusão. Então, trate sua empresa como empresa mesmo, seu consultório como empresa mesmo. Dali, tire seu prolabore ou seu lucro e na pessoa física, trabalhe a pessoa física. Eu acho que se você fizer tudo de forma mais controlada, lidando com essa gestão empresarial, você tem tudo para ter sucesso e escalonar seu negócio. Né? Isso aí. Perfeito. Legal, está importante não misturar a pessoa física com a jurídica. Hoje, mais do que nunca, isso é muito importante. Hoje, muito mais até. Né? Muito mais. E como você disse um pouco atrás agora, hoje
os cruzamentos da Receita Federal estão acontecendo de uma forma, assim, muito mais eficaz que um tempo atrás. Então, você fica misturando coisas pessoais com a sua empresa, você pode criar uma desconsideração daquela empresa e tornar a Receita entender que tudo aquilo ali é uma renda como pessoa física e tributar tudo ali. Olha a dor de cabeça, olha o tamanho do prejuízo que você vai ter com um negócio desse. Mas é isso. E se você pretende ter um sócio, abrir uma sociedade, tá? Analise tudo isso que nós falamos aqui, porque isso aqui pode te ajudar a não perder dinheiro e não ter dor de cabeça lá na frente. E se quer uma assessoria especializada, principalmente no setor de saúde, procure a Afinco Contabilidade. Nós podemos te ajudar. Se inscreva no nosso canal, veja lá no Instagram, nosso YouTube, compartilhe com seus sócios, você que viu, compartilhe com seus sócios. Não tem um sócio, eu também sou só um empresário unipessoal, né? Que agora também é possível você ser empresário 100% das suas cotas. Você também tem essas mesmas condições, que você precisa estar pronto, principalmente no processo de sucessão, como é que eu vou passar isso adiante, ou se acontecer uma separação, tudo isso é muito importante. Seu documento ele precisa estar de acordo com o que você poderá ter necessidade de soluções futuras. Eu não vou, o nosso tempo já é curto, mas tem outro episódio que eu poderia trazer para vocês. O Sirley está falando, é importante, porque antes não tinha previsão de ser sócio sozinho, né, detentor de 100% das cotas, tinha que ser empresário individual. O empresário individual resolveu fazer um rearranjo, né, e criar uma nova empresa e pegar o patrimônio que estava como empresário individual e jogar para dentro da nova empresa como sociedade limitada. E caiu aí num rearranjo mal feito e teve que pagar um ganho de capital enorme sobre um patrimônio de 10 milhões. Enfim, tem que tomar cuidado, porque mesmo fazendo rearranjo, você tem que saber fazer para fazer a coisa certa e não ter prejuízo. Né? Fazer a coisa correta. Como disse o Sirley, se inscreva em nosso canal, dá o joinha, compartilhe com os seus sócios, com os seus amigos, familiares, com todo mundo e conte sempre com a Afinco Contabilidade. Obrigado, doutor Adir. Obrigado, eu que agradeço. Incrível. Valeu, obrigado, foi muito bom. Grato demais.